veio à Terra, antes mesmo de se entregar na cruz, ele gerou o embrião daquele que seria o seu povo depois que ele fosse, a sua igreja. Ele começou a fazer isso com aqueles que ele chamou na sua época, não só os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas todos aqueles que ele, em busca de quem ele foi. Ele disse que ele foi as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele olhou as pessoas e viu que as pessoas eram como uma grande multidão de ovelhas que não tinha pastor, e o seu coração ficou muito compadecido. E ele, enquanto esteve aqui ensinando, ele começou a gerar aquele que seria o embrião da sua comunidade, do seu povo, do novo Israel, aquele grupo que iria fazer acontecer as aspirações que Deus tinha quando criou o povo lá no Antigo Testamento. E esse novo povo já nasceria com uma perspectiva mais clara a respeito de quem era o seu Senhor. Não mediado por profetas, por pessoas enviadas, escolhidas por líderes, mas pelo próprio Jesus, que veio e mostrou com mais clareza quem era o Pai. E é interessante que nós cantamos algumas músicas, e cantamos ainda agora esse cântico que é Grande é o Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas esse cântico é tudo no plural. Ele é um cântico que diz nós o tempo todo. Ele é cantado como nós. Não é um cântico pessoal. Não é um cântico apenas individual. Mas nós falamos que nós queremos o teu nome engrandecer. Agradecer por tua obra em nossas vidas, em outras palavras. O Senhor não está apenas fazendo uma obra na nossa vida individual, mas está produzindo algo num povo, numa família. Ele está alcançando vidas individuais e dessas vidas tem criado a sua comunidade. Essa é a comunidade por quem Jesus veio ao mundo e por quem Ele deu a sua própria vida, para poder resgatar as pessoas do mundo para formar o seu povo, para formar a sua igreja. É por isso que o tema comunidade é um dos 4 pontos que nós temos abordado nessa série, que tem como título Redescobrindo o Caminho. Porque o caminho foi um dos primeiros nomes que a igreja teve. Um dos primeiros nomes que os seguidores de Jesus tiveram. Na verdade, eles antes eram pejorativamente chamados da seita do Nazareno. A seita do Nazareno. Mas depois os próprios cristãos, antes de se chamarem cristãos, eles se reconheciam como os santos, como os remidos e também como os do caminho. É o nosso caminho que nós estamos procurando redescobrir e revisitar. O primeiro tema foi identidade. E nós vimos que a nossa grande origem, a nossa grande motivação de estarmos nesse caminho não é por algo que a gente tenha feito, mas pelo que Cristo diz que nós somos. Por quem o Senhor nos tornou, nos transformou. Essa é a nossa identidade. Esse é a base para a nossa vida. E hoje o nosso tema é exatamente o tema da comunidade. Comunidade de Jesus. Acho que não está funcionando. Mateus, pode me ajudar aí? Isso, a comunidade é o tema que nós vamos falar hoje, porque nós não podemos negligenciar o fato de que a nossa vida não é só uma vida pessoal. Numa sociedade em que o individualismo é muito mais estimulado, os deveres individuais, os privilégios individuais, a vida particular é muito mais privilegiada, nós precisamos descobrir, redescobrir, por assim dizer, o que é sermos comunidade de Jesus. Você, como alguém que é da comunidade de Cristo, certamente tem pessoas que você conhece que têm uma certa rejeição pela comunidade cristã. Talvez amigos mais próximos, talvez pessoas que você conheça num círculo mais ampliado, são pessoas que admiram a Jesus. Admiram a Jesus. Têm, inclusive, estão até dispostas a conhecer Jesus pessoalmente, de forma mais profunda, mas não
não está muito na cabeça delas o se ligar a uma instituição, a se tornar membro de uma comunidade cristã. Muitas pessoas, isso é uma tendência muito forte hoje, muitas pessoas se consideram cristãs sem fazer parte de uma comunidade cristã. Se nós olharmos para as páginas do Novo Testamento, nós não vamos encontrar cristãos desigrejados, vamos dizer assim. Pessoas que não se procuram para se fortalecer. Porque uma das compreensões mais essenciais é que ninguém se sustenta, ninguém se mantém andando no caminho sozinho, sem o apoio uns dos outros. Essa é uma grande verdade. Mas hoje existe uma grande rejeição para que das pessoas se ligarem a uma igreja, fazerem parte de uma comunidade como eu e você fazemos parte. Então, por que muitas pessoas têm esse senso de rejeição? Eu vou aqui 4 razões possíveis. A primeira é alguma experiência negativa, pessoal, na sua história, às vezes na infância. A pessoa foi levada pelos seus pais à igreja, uma igreja católica, uma igreja protestante, e ia na igreja mais ou menos como a gente vai no dentista, né? Quando a gente vai ao dentista quando é criança. Não conheço nenhuma criança que vá ao dentista voluntariamente. Na verdade, até os próprios adultos costumamos ir ao dentista quando a coisa aperta, né? Quando a situação está ruim. Mas as pessoas, às vezes, carregam consigo, lá no passado, essa experiência negativa de ir num lugar que ele não entendia o que estava acontecendo e ia forçado pelos pais. E aí adquire essa resistência a estar na igreja depois de adulto. Mas há uma outra razão, essa é uma razão muito contemporânea, que é a imagem negativa. Não está funcionando. Exato, a imagem negativa que é transmitida pela mídia. Verdade seja dita, que embora haja um aumento, uma coisa meio superlativa, há razões, não é? A imagem negativa que a mídia transmite não é de todo sem razão, não. Mas o problema é que as pessoas tomam a parte pelo todo. Considero que, como há muitas igrejas que realmente são igrejas que têm esse modelo distorcido que a própria mídia expõe, ou que as próprias igrejas expõem na mídia, as pessoas têm a concepção de que qualquer comunidade cristã tem aquele mesmo padrão de funcionamento, tem aquela mesma estrutura, aqueles mesmos exageros ou apatia, seja lá o que for. Então, muitas vezes, a imagem que é transmitida na mídia, eu estou falando da instituição, né? Não de pessoas, mas da instituição, isso causa um bloqueio, uma resistência muito grande às pessoas. Uma outra razão pela qual as pessoas muitas vezes têm essa resistência é uma experiência pessoal negativa recente. Agora, não no passado, não lá na infância. Um amigo ou parente convidou para ir na igreja, e a pessoa foi, até vai de bom grado, por educação, de boa vontade, e quando chega na igreja, às vezes se encontra um ambiente apático, em que as pessoas não interagem com ela, não se aproximam, houve uma linguagem que não está acostumada, uma linguagem que é meio alienante, ou então um outro tipo de experiência. Às vezes a pessoa vai na igreja e encontra um clima de exagero, de descontrole, que é incômodo, e uma palavra agressiva do pregador, uma postura extremamente agitada, inquieta. Enfim, essas experiências fazem com que as pessoas criem alguns anticorpos. Mas há uma quarta razão que eu acho que a gente devia olhar com muita atenção, a gente devia lembrar com muita atenção. É um mau exemplo que recebe de gente de igreja. As pessoas conhecem a mensagem de Jesus Cristo, pelo menos sabem que é uma mensagem que transforma as pessoas,
vamos usar uma expressão bem comum, em pessoas melhores. Mas na convivência com pessoas de igreja, essa pessoa pode ter tido uma decepção. Pode ter encontrado nessa outra pessoa alguém muito diferente de Jesus Cristo. Pessoas arrogantes, uma pessoa que não cumpre a sua palavra, pessoa desonesta nos seus negócios, pessoas que tratam os outros com desinteresse, mentirosas, enfim, e são pessoas que se dizem, que se reconhecem como seguidoras de Jesus. Isso gera nas pessoas que não são de igreja uma resistência muito grande, naturalmente, a se ligar a esse grupo de pessoas. Porque se eu, que estou dando mau exemplo para a pessoa, sou uma amostra do que é a minha comunidade, ai meu Deus do céu, né? Ai meu Deus do céu. E é natural que as pessoas tomem a comunidade por aquela pessoa que conhece. Ou seja, nós somos o cartão de visita da nossa comunidade cristã. O apóstolo Paulo falou isso, dizendo que os cristãos são a carta aberta. São a carta aberta. Isso é verdade. Isso gera muita resistência na vida das pessoas. Mas hoje a nossa reflexão não é a respeito dos aspectos negativos. Mas a gente tem que começar por aqui, porque nós precisamos fazer essa autocrítica. Se é esse tipo de comunidade que é muitas vezes apresentada às pessoas, que se chama realmente Igreja de Jesus, realmente não é uma comunidade digna das pessoas se unirem a ela. Só que a Bíblia mostra uma outra realidade. A Bíblia fala de uma outra coisa. A Bíblia fala que a Igreja de Jesus, a comunidade de Cristo, não é uma comunidade de gente perfeita, mas é a comunidade de gente imperfeita a quem Jesus amou e por quem Ele morreu. E em quem se dispôs a começar um processo de transformação, que é o nosso tema do domingo que vem. Mas hoje eu queria ver com vocês duas passagens bíblicas no mesmo livro de Atos, que mostra para a gente um pouco desse sentimento adequado de comunidade cristã. Atos capítulo 11, versículos de 19 a 26, e os primeiros 3 versículos de Atos capítulo 13. Atos 11, de 19 a 26, e Atos 13, de 1 a 3. São dois episódios sobre a mesma comunidade cristã, a igreja cristã de Antioquia. A primeira comunidade cristã gerada, que se tem um registro mais específico, fora de Israel. Uma comunidade de gente, uma comunidade misturada, de pessoas de diversos tipos. Então vamos fazer a leitura dessas duas passagens. Nós vamos alternar a leitura. Primeiro, Atos 11, 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos
pela primeira vez chamados cristãos. Agora vamos dar um salto, pular no capítulo 12 e vamos no início do capítulo 13, que conta um primeiro episódio, agora mais adiantado na mesma igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Juntos? Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós vimos uma história muito interessante da igreja de Antioquia. Ela tem algumas características que precisam falar muito ao nosso coração. Vamos nos ensinar essas características. A igreja de Antioquia e as demais igrejas do livro de Atos têm muitas coisas para nos ensinar. Nós podemos aprender muitas coisas, mas hoje eu queria que nós víssemos aqui duas marcas, dois registros que são muito importantes. Eu entendo que são muito importantes não só para a igreja de uma maneira geral, para uma comunidade cristã que quer ser parecida com Jesus e quer ser uma comunidade que reflita no mundo a comunidade da Trindade, porque a Trindade é uma comunidade, não é? Em perfeita união, perfeita unidade, mas não apenas de uma maneira geral. As duas questões que eu quero compartilhar com vocês não são dois ensinos só para as igrejas em geral. Eu vejo que essas duas questões se aplicam muito mesmo à nossa experiência como igreja local, à nossa vida como comunidade dos discípulos de Jesus aqui no Grajaú. Eu entendo que é muito importante. Então, à luz desses textos, olhando para esses dois textos, eu queria ver com vocês marcas importantes de uma comunidade dirigida por Deus. Acho que foi muito, né? Mateus, volta, por favor. Volta. Não, está indo para frente, meu querido. Então, as duas marcas muito importantes para nós. A primeira marca está no primeiro texto que a gente leu. A primeira marca... Vou precisar da sua ajuda direta, isso aqui não está funcionando. Pode seguir. Pode seguir. A primeira marca é essa daí. É uma corajosa, a igreja que é dirigida pelo Espírito de Deus, que é dirigida por Deus, ela é corajosa o bastante para reverter uma tendência muito natural para todos nós, que é a tendência à uniformidade. Veja bem o que aconteceu. Quando a igreja cristã teve que se dispersar pelo mundo, foi assim que a gente começou a leitura aqui, por causa da perseguição que veio a Estevão. Você se lembra que Estevão foi o primeiro mártir cristão? Quando Estevão pregou e foi executado, foi apedrejado, começou uma grande perseguição contra a igreja. E eles tiveram que se espalhar pelos diversos lugares daquela região. E veja só, no texto que você leu, no capítulo 11, no versículo 19, olha como começa o texto. Veja que coisa extremamente interessante. O texto diz que os que foram dispersos por causa da tribulação se espalharam, em primeiro lugar... Não, mas está projetado aqui, os destaques estão projetados aqui. Os que se espalharam, eles não anunciaram ninguém a palavra, somente aos judeus. Por quê? Porque eles eram judeus. Eles eram judeus. Então, quando eles foram forçados a sair de Jerusalém por causa da perseguição, eles procuraram anunciar o Evangelho àqueles que eram parecidos com ele. Essa é uma tendência que todas as pessoas têm. A gente se aproxima das pessoas com quem a gente tem identidade, com quem a gente tem alguma coisa em comum. Pessoas que ou são do mesmo meio social em que nós vivemos, ou que têm mais ou menos a mesma instrução, ou que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, ou pelo menos coisas parecidas. Então a nossa tendência é nos aproximarmos das pessoas com quem nós
temos identidade, ou seja, a nossa tendência natural é uma tendência à uniformidade. Só que essa nunca foi a intenção de Deus. E esse foi o grande erro dos israelitas no passado. E até mesmo a igreja, no seu início, como a gente pode ver, teve essa dificuldade de lidar com essa questão. De entender que o Evangelho não é para os semelhantes a nós, não é para aqueles que são iguais. Nós não somos chamados para levar o Evangelho àqueles que são iguais a nós. Nós somos chamados para levar o Evangelho àqueles a quem Deus colocar no nosso caminho. Graças a Deus, alguns deles, esse sentimento de uniformidade não era algo que era generalizado, mas alguns deles, porém, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, quando Lucas registra esse texto, ele faz essa diferenciação. Ele fala de um grupo de cristãos que só se importava em se relacionar, em levar o amor de Cristo para aqueles que eram parecidos com eles. E havia nessa mesma comunidade, ou nesse mesmo grupo, outros que tinham uma mentalidade mais próxima do ideal de Cristo. Falavam com os gregos, não se limitavam a falar com os judeus apenas. E olha só como o texto dá continuidade. E a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com aqueles que falavam não só com os judeus, mas que falavam com os gregos também, que levavam o Evangelho para aqueles que são diferentes. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Por que eu fiz esse destaque? Por que eu disse que isso é tão importante para nós, como igreja do Grajaú? Veja só, irmãos, quando nossa igreja foi plantada aqui, há 45 anos atrás, a nossa igreja, o nosso bairro, era um bairro mais uniforme. Aqueles que são pioneiros aqui, Pedro Strauss, Dolores, né? Hoje acho que só vocês que estão aqui hoje, né? Lembram? Não, eu não lembro, porque eu não estava aqui, né? Que o bairro do Grajaú era um bairro mais uniforme. Era um bairro de classe média alta, de funcionários públicos, de muitos militares. Depois o que aconteceu? O bairro do Grajaú era como se fosse o que hoje é a Barra da Tijuca, vamos falar assim, né? Hoje até mais o Recreio dos Bandeirantes. Mas o nosso bairro se transformou. O bairro do Grajaú, ele se tornou muito um retrato da nossa cidade. Um bairro muito misturado. Um bairro que você tem pessoas de alto poder aquisitivo, de muito preparo, de alta capacidade intelectual, e pessoas muito pobres, sem acesso às coisas essenciais da vida na cidade. Enfim, nós continuamos sendo a Igreja de Cristo aqui. Mas nós não podemos adotar esta falta de percepção que aquele primeiro grupo de cristãos que foram expulsos de Jerusalém, fugiram de Jerusalém, tiveram, de achar que as coisas continuavam a ser como eram quando eles estavam em Jerusalém. É importante que nós hoje, que somos a Igreja de Cristo aqui na Presbiteriana do Grajaú, nesse tempo, a gente precisa lembrar que nós não estamos construindo uma igreja particular. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho particular, um evangelho que nos agrade, que atraia pessoas que nos agradem estar ao lado delas. Essa não é a nossa vocação. Se nós queremos que a mão do Senhor esteja conosco, se nós queremos ter essa experiência de ver pessoas se convertendo ao Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração e superar essa nossa tendência natural e, biblicamente falando, pecaminosa, a só queremos estar juntos e termos ao nosso lado e compartilharmos o amor de Deus com aqueles que nos são semelhantes, com aqueles que são parecidos conosco. Esse é um grande desafio para nós. Eu entendo que isso é um grande desafio para a Igreja Presbiteriana do Grajaú, da qual eu faço parte, com alegria. É aprender a abrir o coração, a entender que nós não estamos construindo uma igreja nossa. Essa igreja não é nossa. Essa igreja tem outro dono. Essa igreja é de Jesus Cristo.
E na medida em que ele vai chamando pessoas e fazendo com que pessoas se juntem a esta comunidade, nós continuamos a ter a missão de ir falar de Cristo, não apenas para os semelhantes, mas para partilhar o amor de Cristo com aqueles que são diferentes de nós. Lembre disso, traga no seu coração, esse é um grande desafio para nós. Se nós queremos ser uma comunidade realmente dirigida por Deus e não dirigida pelas nossas preferências, dirigidas pelo Espírito de Cristo e não pelo nosso espírito humano, a gente precisa aprender isso. Nosso coração precisa ser mais aberto. Nós precisamos estar mais preocupados com as pessoas que se aproximam dessa comunidade, porque ninguém vem aqui nessa igreja a troco de nada. Uma pessoa não entra aqui na igreja a troco de nada. Pode ser um amigo seu, uma amiga sua. Pode ser alguém que tem ouvido falar de Cristo e está procurando uma igreja. Pode ser alguém que está passando por uma aflição muito grande, nós nem sabemos por que está entrando. E nós, e eu, irmãos, falando nós mesmos, se eu pudesse falar o nome de cada um aqui. E nós somos chamados por Cristo para dividir o Senhor com essas pessoas. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive. Eu era pastor auxiliar na igreja presbiteriana do Rio, lá na catedral. Eu acho que já contei essa experiência aqui, talvez uma ou duas vezes nesses anos que eu estou aqui. Mas eu estava numa tarde, num dia de semana, no gabinete, na igreja, fazendo atendimento, vida pastoral. Quando uma igreja lá é muito grande, ela tem uma recepcionista, a recepcionista ligou para mim, dizendo que tinha uma pessoa querendo falar com o pastor. Eu estava fazendo algumas coisas, mas aí parei para ouvir, né, conversar com aquela pessoa. O rapaz entrou no meu gabinete, eu ouvi, ele falou um tanto da vida dele, ele compartilhou as lutas que ele estava vivendo. Eu ouvi muito mais do que falei. Eu mais o escutei. Falei algumas coisas, dei algumas palavras de esperança para ele. E depois nós oramos juntos ali. Nós oramos juntos. Depois que o atendimento, que o aconselhamento acabou, ele falou para mim: pastor, eu quero lhe dizer que a minha intenção, eu não estava vindo aqui. Para quem conhece a igreja do Rio, ela fica ali na Praça Tiradentes, naquela rua que dá da Praça Tiradentes para lá, para a Avenida da República do Paraguai, uma rua muito movimentada, de ônibus, né, de carro, muito trânsito. Então assim, eu já estava no meu limite, a minha intenção era me jogar na frente de um ônibus. Mas eu vi que tinha uma igreja aqui e resolvi conversar. Obrigado por ter me ouvido. Eu saí daqui mais confortável. Ele se converteu? Faço a mínima ideia. Nunca mais vi aquele cidadão. Nunca mais vi. Mas eu sei que ele não se jogou no carro ali na frente. E eu fico pensando, se na nossa experiência como comunidade, se nós não temos esse coração aberto para alcançar aqueles que são diferentes de nós, não apenas recebendo, mas também indo na direção deles. Porque essa é a história de Antioquia, que eles falavam com os gregos, eles conversavam com as pessoas, eles interagiam na vida com as pessoas que eram diferentes deles, não apenas aqueles que tinham a mesma história de fé judaica, as mesmas tradições, mas aqueles que eram absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. De outras, vamos dizer assim, de outras tribos. Na cidade, nós aqui vivemos talvez um ambiente de muito mais diferenciação, miscigenação do que os nossos irmãos naquela época. Num ambiente pequeno, num bairro pequeno, nós temos muitas características diferentes, muitos grupos, muitas tribos, muitas classes sociais. Então, essa nossa experiência, essa experiência de Antioquia pode ser transferida para a nossa experiência. Interagirmos com as pessoas, vivermos com as pessoas, superarmos a nossa tendência à uniformidade e ver nessa igreja aqui gente de tudo que é tipo. Gente de tudo que é tipo. De tudo que é tipo. Na semana retrasada, eu fiquei muito satisfeito de chegar aqui no culto à noite e tinha aqui dentro uma moradora de rua, a Cláudia, né? Chamava-se Cláudia. A gente foi atrás dela e não encontrou aqui, viu? Não a vi mais. E achei muito interessante, ela estava aqui sentada ali do lado da tenda do acolhimento, conversando com algumas irmãs e tomando uma sopinha, né?
tomando uma sopinha, e uma pessoa muito articulada, muito comunicativa, muito bem-humorada também, ficou conosco. Depois nós conseguimos, nós demos para ela uns colchões, daqueles colchões que ficam coloca em barraca de camping, né? Aquela moradora de rua, estendendo aquilo que é possível ajudar. Isso são experiências enriquecedoras. Ela de vez em quando fica por aqui. E se ela vier estar conosco, qual seria a sua reação? Qual seria a sua maneira de reagir? São experiências novas, mas são experiências de resgate, experiências de ver vidas transformadas, como diz o texto bíblico, de ver a mão do Senhor conosco e muitos crentes se convertendo ao Senhor. Então essa primeira grande marca de uma comunidade que é dirigida por Deus, que é ser corajosa para reverter essa tendência natural à uniformidade. Não acontece sozinha, não acontece por acaso, tem que ser intencional. Temos que ser intencionais ao fazer isso, é muito importante. Assim foi Jesus. Jesus tinha um projeto de alcançar as pessoas. Ele andava por lugares, ele em algumas ocasiões disse: nós não vamos para essa direção, nós vamos para aquela direção, porque a minha meta é alcançar tais pessoas. Nós precisamos ser intencionais, seguindo o nosso mestre. Mas uma outra característica, uma outra marca de uma comunidade dirigida por Deus, que também é uma questão de coragem, é que ele é corajoso bastante para aprender a funcionar na dinâmica do Espírito e não na lógica humana, mesmo que seja na contramão da lógica humana. Nós temos que aprender que a nossa vida como comunidade de Cristo não se rege pela lógica das comunidades, das instituições que nós conhecemos. O texto de capítulo 13 mostra que os líderes, que eram diferentes, esse é um aspecto que nós já falamos em outra ocasião aqui. Se você perceber aquela lista de líderes que estão lá no versículo 1, capítulo 13, né? Havia profetas e mestres. E só ali já mostra a diversidade da igreja de Antioquia. Nacionalidades, estilos, origens sociais diferentes. Mas o que eu quero destacar aqui é essa experiência diferente e até certo ponto estranha. A igreja crescia, a igreja tinha paz, a igreja era uma igreja multiétnica, uma igreja que sabia interagir com a sociedade não cristã à sua volta, uma igreja que tinha gente boa mesmo. E de repente o Espírito Santo dá uma orientação. Diz assim: separem os dois líderes principais da igreja. Barnabé tinha sido aquele que foi enviado pelos apóstolos lá de Jerusalém para ver como é que o evangelho estava se desenvolvendo na região de Antioquia. Ele chegou, viu que estava uma grande bênção, e aí, com aquela sacada maravilhosa, Barnabé era um homem de uma capacidade fenomenal, aprendi a admirá-lo, viu, conforme fui estudando os detalhes da vida dele. Ele diz assim: tem um cidadão que pode ser muito útil aqui. Ele vai até Tarso e traz Saulo para junto com ele ficarem lá 1 ano ensinando, formando lideranças na igreja. E eles formam uma liderança sólida, firme e espiritual. O texto diz que eles estavam orando, estavam jejuando, servindo ao Senhor. Era uma liderança comprometida com Deus, comprometida com o Evangelho. E aí, estava tudo indo muito bem, quando o Espírito Santo diz assim: Barnabé e Saulo, agora, aliás, é interessante, o Espírito Santo não fala para Barnabé e Saulo. Você reparou o texto? Separai-me, Barnabé e Saulo. É algo que o Espírito Santo fala para os líderes da comunidade, entre eles Barnabé e Saulo, inclusive. Mas é algo que é uma mensagem para a igreja. Deus diz assim: agora eu vou tirar de vocês, digamos assim, né, aqueles que representam a liderança mais sólida da igreja. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E aí o que eles fazem?
Eles jejuam, oram, impõem sobre eles as mãos e os despedem. Isso é uma coisa meio ilógica. É uma coisa meio ilógica. Foi exatamente graças, humanamente falando, graças ao trabalho de Barnabé e Saulo, que a igreja se tornou sólida como era. Uma igreja que alcançava, e com toda certeza, tinha muito trabalho pela frente para fazer ainda. Inclusive foi em Antioquia que os cristãos receberam esse seu apelido de cristãos, pela primeira vez. Tamanha era a sua identificação com Cristo. Cristo era visto neles. E aí então o Espírito Santo chega e diz: agora vocês separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E eles não questionam, eles são submissos ao Espírito Santo, oram, jejuam e põem as mãos sobre Barnabé e Saulo, isso refletindo a autoridade sobre eles, a bênção sobre eles, e os despedem. Isso não é lógico. Mas esse é o grande desafio para nós. Nós muitas vezes somos muito cartesianos, nos deixamos guiar demais pela lógica. E a lógica nos imobiliza muitas vezes. A nossa lógica nos torna pessoas meio arrogantes, achando que nós temos a capacidade de, sozinhos, pela nosso próprio preparo, realizar a obra de Deus. Mas uma igreja, uma comunidade de discípulos de Jesus, que é dirigida, que é guiada por Deus, que é submissa a Deus, tem essa coragem de aprender a viver de acordo com o estilo do Espírito Santo. Isso aconteceu com os discípulos antes mesmo de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. Numa ocasião, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o mais importante. Lembra dessa ocasião? Os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o mais importante. E aí Jesus trouxe uma palavra que eu acho maravilhosa, que eu acho que a gente devia lembrar isso todos os dias. Todas as vezes que a gente estiver convivendo como igreja. Ele diz assim: olha, na sociedade a coisa funciona da seguinte maneira: manda quem pode, obedece quem tem juízo. De certa forma foi isso que Jesus falou, com outras palavras, não é? Quem tem autoridade dá ordem para quem está abaixo, quem está no meio dá ordem para quem está embaixo. Então tem a escadinha de hierarquia. Mas Jesus disse assim: entre vós não é assim. Para mim, irmãos, isso é uma palavra lapidar para os discípulos e discípulas de Jesus hoje aqui no Grajaú também. Jesus diz assim: olha, o mundo tem as suas regras, o mundo tem a sua lógica, mas vocês são meus, vocês são meus seguidores. Então a lógica não é a lógica a qual você está acostumado, a que você está habituada. A lógica que a minha comunidade funciona é a lógica do Espírito Santo. Por isso, o nosso desafio é aprendermos a ser obedientes, mesmo quando as orientações da Bíblia não parecem ser as mais razoáveis. É ter coragem de ouvir o Espírito e obedecer o Espírito. Porque só ouvir o Espírito não adianta, não. Só ouvir o Espírito gera arrogância, gera vaidade espiritual. Nós precisamos aprender a ouvir e ser submissos a Ele. Obedecer. Então nós precisamos aprender a viver assim entre nós. Cada uma dos nossos elos aqui, eu sei que você tem elos aqui na igreja. Você tem elos de amizade aqui na igreja. Mas também sei, é bem provável que você aqui dentro da igreja tenha desafetos. Vamos falar em português claro. É bem provável que haja desafetos. O que a gente faz quando tem desafetos? O que a gente faz? Ora nada. A gente se afasta. A gente se afasta. É claro, a gente deve orar, não há dúvida, não é? Mas o fato é que a gente se afasta. É que a gente se afasta, a gente não perdoa. A gente não cede, mesmo quando está certo. A gente está convicto que ele está certo. Mas a gente se habituou a fazer valer a nossa opinião, porque afinal de contas eu estou com a razão. No reino de Deus a coisa é muito diferente. No reino de Deus a coisa funciona como Paulo falou aos Coríntios, quando havia irmãos
em litígio dentro da igreja. E ele disse assim, que coisa vergonhosa, vocês colocam um ao outro na justiça, vocês vão para as barras da justiça. Será que não tem ninguém com um pouco de equilíbrio para tratar desse assunto entre vocês? Vocês levam isso, vocês que vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos. Vocês agora jogam o irmão nas mãos do juiz ímpio. Paulo diz, olha, é melhor que você, que está com a razão, sofra o dano. Tem lógica. Na sociedade em que existe uma febre pelos meus direitos, isso não faz sentido nenhum. Paulo diz, só haver entre vocês conflito já é derrota. Agora vocês ainda tratam a coisa mais intensamente, vocês aprofundam a derrota quando vocês não recuam. Paulo diz, os valores do reino são diferentes. É preferível que você sofra o dano do que você envergonhe o nome do Senhor. Isso é difícil a dessa, não é? Esse é um discurso duro. Mas essa é a lógica do Espírito. Não é a lógica da razão. Não é a lógica humana. Então, irmãos, nós temos que aprender isso. Que nós somos pessoas que fomos chamados para viver uma comunidade que tem os valores do reino de Deus e não do reino do mundo. Por isso, nosso grande desafio é perceber nas áreas da nossa vida comunitária, nas quais eu estou envolvido, implicado, onde eu estou agindo pela minha lógica e como eu posso ceder a minha lógica à lógica do Espírito Santo. Isso requer um trabalho de transformação interior muito grande. Mas a questão da transformação é o tema que eu falei no domingo que vem, que é a parte essencial do caminho. Nós falamos de comunidade, quando a gente fala de comunidade a gente fala de convivência. Quando a gente fala de convivência a gente fala de choque de pecados. Choque de pecados, né? Os meus pecados se chocando com os seus. Né? Não só choque de pecadores, mas choque de pecados. Os meus pecados se chocando com os seus. E para lidar com isso é preciso entender a transformação que Cristo fez e está fazendo em nós. Então eu trago para você algumas coisas para você refletir, trazer no seu coração 3 aspectos para você pensar ao longo desta semana. 3 perguntas para que você possa procurar responder, digerir. Se você quiser fotografar aí o slide que vem a seguir, deixa completar as 3 aí, você fotografa para não esquecer. A primeira reflexão para a gente refletir. Primeira, põe por favor, Mateus. Quando as pessoas convivem com você, o que passam a pensar sobre a comunidade de Cristo, a igreja? Quando as pessoas convivem com você individualmente, não aponta para ninguém mais, tá? Não aponta para o seu irmão, para o seu professor de escola dominical, para o líder da igreja, para o pastor, porque eu também tenho que responder essa pergunta. Mas eu vou responder por mim. Quando as pessoas convivem com você, o que passam a pensar sobre a comunidade de Cristo? Qual a imagem que eles têm da igreja de Jesus? Algo para você levar com você para pensar. É o primeiro desafio de reflexão. Segundo, coloca por favor, precisa da sua ajuda. Isso. Você tem cooperado para a construção de uma igreja formada por diferentes que se amam e se consideram, se aproximando das pessoas? Você tem cooperado para esse tipo para que a gente construa esse tipo de comunidade? É a comunidade de Cristo, a comunidade dos diferentes que se amam e se consideram. Mas você tem feito isso ativamente? Você tem se aproximado das pessoas, procurando criar na comunidade dos discípulos de Jesus, como você é, um discípulo, uma discípula, procurado criar um ambiente de amor, de receptividade, de acolhimento, onde as pessoas se sintam, como Jesus falou a respeito do reino de Deus, as pessoas se sintam no reino. Jesus falou assim, o reino de Deus é como uma semente de mostarda que foi jogada na terra. Ela é a menor de todas as sementes. Não estou falando da fé do tamanho do grão de mostarda, não. É outra parábola. Ele diz, é a menor de todas as sementes. Mas quando ela germina,
ela dá origem a um grande arbusto. E você se lembra o que Jesus fala que acontece com esses arbustos? Todas as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. O reino de Deus é assim. A igreja de Jesus é uma parte do reino de Deus. É um sinal, deve ser um sinal do reino de Deus. Por isso Cristo deu sua vida. Será que você tem colaborado para que as aves se aninhem nos ramos do reino de Deus? Essa pequena parte do reino de Deus, que é a igreja presbiteriana de Grajaú, tem se aproximado das pessoas. E a terceira reflexão para você ao longo da semana. Você está aberta para passar a agir de forma ilógica, mas obediente a Jesus? Mesmo que você ache difícil, não perguntei se você vai fazer. Porque na disposição de fazer, muitas vezes a gente tropeça e cai. Mas isso não é importante. Porque a gente sabe que a grande probabilidade da gente tropeçar e cair, a gente comete um erro maior de não começar a fazer, de não se dispor a fazer. Nós não começamos, nós não damos o passo inicial com medo de tropeçarmos os passos seguintes. Isso no reino de Deus não faz sentido nenhum, porque nós vivemos pela fé, não pelo nosso desempenho. É a graça de Cristo que vai nos impulsionando no caminho. Eu só tenho que botar o pé no caminho. É a graça dele que vai aplanando o caminho. É a graça do Senhor que vai me dando condições de caminhar nos passos do Mestre. Então, a questão não é se eu não vou nem começar porque eu sei como é que eu sou. Ali na frente, eu já vou dar uns coices para um lado, já vou responder atravessado, já sei que eu vou dizer que eu vou tomar esse propósito de seguir a Cristo, mas depois vou tropeçar, não vou conseguir levar adiante, então não vou, é bom nem começar. Não é nada disso. A gente não deve começar confiando na nossa força. A nossa apatia muitas vezes é porque a gente confia na nossa força e não na graça do Senhor. A pergunta é, você está aberto? Você está aberto? Disposto a passar a agir de forma ilógica, mas obediente a Jesus? Leve essas reflexões para você. Isso, agora pode pegar o seu celular, pode fotografar à vontade para não esquecer, né? Leve consigo e leve isso no seu coração, para que a gente possa construir uma comunidade que tenha uma identidade mais parecida com Cristo, onde as pessoas se aproximem e encontrem Jesus. Encontrem Jesus. Encontrem Jesus com você como representante da comunidade de Cristo, na sociedade, e aí perguntem para você. Eu queria conhecer o lugar onde você está. Eu termino aqui contando uma história. Uma história que eu vi na semana passada de um pastor amigo meu. Ele disse que ele foi a um retiro, ele é pastor em Niterói, e 3 igrejas de Niterói se juntaram para fazer o retiro agora de Corpus Christi, agora no feriado de Corpus Christi. E aí ele viu um rapaz que ele não conhecia, ele não sabia de que igreja era, como eram 3 igrejas diferentes. Aí ele se aproximou do rapaz e falou assim: tudo bem, como você chama? Eu chamo Wilson, não lembro o nome do rapaz, né? Então estou dando Wilson, agora ele é o Wilson. Igual o filme do Náufrago, né? Isso. Lembrei também, né? Então, aí ele falou, aí ele perguntou, eu sou o Wilson. Ele falou, de que igreja que você é? Aí o Wilson respondeu assim, eu não sou crente, não. Retiro de Corpus Christi é retiro para crente, né? Vamos dizer assim. As nossas categorias dizem assim. Você não é de igreja nenhuma, não? Mas deve estar frequentando alguma das outras 2 igrejas, né? Na minha igreja, eu sei que você não está. Eu disse, não estou frequentando igreja nenhuma, não. É que eu sou militar, eu sou cabo, e eu sou motorista do fulano de tal. Ele é major, ele comanda uma unidade do exército e eu sou motorista dele. Mas sabe, eu estou lá nessa unidade há muito tempo, e de todos os comandantes que passaram por lá, ele foi o único que trata a gente como igual. Então eu queria saber o que faz ele ser tão diferente assim. Ele é major,
Ele é daquele que poderia dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ele foi a única pessoa, quando eu soube que ele era da igreja, eu quis saber, eu quis conhecer que igreja é essa. É isso, irmãos. É isso. É assim que as pessoas precisam querer saber que igreja é essa. A gente sabe que a curiosidade popular, nesse caso, se dirige para a igreja. Mas quando a aproximação é feita assim, o que se destaca não é a igreja. Pode ser a porta de entrada, pode ser o mastro ali no porto onde vai colocar as amarras, mas a pessoa vai conhecer o dono da igreja, Jesus Cristo. Então é assim, que as pessoas possam conviver com a gente e ter a curiosidade de saber que comunidade é essa que produz gente como nós. Gente como nós, gente normal, gente que ama, gente que considera, gente que dá bom testemunho. Que a gente possa refletir nisso durante a semana e a gente experimente essa mudança qualitativa em nós. Vamos ficar em pé, eu queria que a gente orasse juntos.